Continuando nossos estudos do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, hoje veremos o capítulo 9, versos de 14 até o 32, que diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Assim que Jesus, Pedro, Tiago e João voltaram do Monte da Transfiguração, logo encontraram uma multidão que o aguardava. Mas algo estranho estava acontecendo ali. Havia uma discussão no meio deles. Os mestres da lei estavam discutindo e parecia envolver os demais discípulos de Jesus. Quando chegaram perto, um homem veio na direção de Jesus clamando que curasse seu filho. O menino ficava frequentemente tomado por um espírito maligno que judiava muito do corpo dele, lançando-o até no fogo. Queria realmente tirar-lhe a vida. O pai do menino deve ter procurado Jesus antes, mas como ele não estava, suplicou aos discípulos que expulsassem o demônio de seu filho. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram. E daí começou a discussão. Os discípulos, na verdade, não estavam com fé suficiente para aquela batalha espiritual. Jesus, quando chegou e viu o que estava acontecendo, lamentou a falta de fé neles. E é interessante o comentário que Jesus fez, né? Ó geração incrédula, até quando terei de suportá-los? Jesus, como ser humano que se tornara, era sujeito a tentações como nós, como é revelado ali na carta aos Hebreus no Novo Testamento. Ele tornou-se como um de nós, mas nunca pecou. Permanecia firme na comunhão com o Pai e nos ensinou sobre isso. Por isso ele nunca pecou e sua fé era incomparável. E creio que ele tinha e tem um grande desejo de sermos como ele. Sermos pessoas de fé, com verdadeira fé, comunhão constante com o Pai Celeste. E naquele momento, ele lamentou
o fato dos seus discípulos não exercitarem a fé suficientemente para libertar aquela criança que sofria desde muito pequeno, segundo o pai dele falou. Tantas coisas eles viram acontecer acompanhando Jesus em seu ministério. Mas, na verdade, para exercermos a fé verdadeira, precisamos estar em plena comunhão com Deus, sem nos deixar dominar por nada desta vida. Quem sabe os discípulos estavam com algum sentimento, né, de que um poderia ser melhor que o outro, não sei, mas havia neles algo que os desligava do poder, e assim não conseguiram curar a criança. Talvez um sentimento de dúvida ou medo são coisas que enfraquecem a nossa fé. Quando nos afastamos de Deus, e isso pode acontecer de forma muito sutil, quando a carne que é pecaminosa toma a frente, o poder de Deus em nós não tem como operar. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo explica bem sobre a luta carne e espírito. Quando damos lugar ao Espírito de Deus em nossa vida, e isso é traduzido como nos humilharmos diante de Deus com a consciência plena de que dependemos dele e não podemos nos apoiar em nosso próprio entendimento, aí sim o poder de Deus opera em nós. Isso certamente não estava acontecendo com os discípulos naquele momento. Mas enfim, Jesus teve compaixão do menino e do pai do menino e imediatamente expulsou o demônio que, além de judiar do seu corpo, havia tirado a sua capacidade de falar e de ouvir. Aquele menino certamente só conseguia ouvir os demônios o afligindo. O pai muitas vezes deve ter tentado consolá-lo, mas o menino não conseguia ouvir o pai. Terrível. E cabe aqui uma reflexão também. Por que será que aquela criança, desde tão pequeno, foi tomada em possessão maligna? Com certeza os pais não andavam na direção de Deus. Quem sabe envolviam-se com feitiçarias ou coisas semelhantes, não buscavam a Deus, enfim, não seguiam as Escrituras e não criaram seu filho nos ensinamentos do Senhor. Como é necessário que os pais tenham cuidado de encaminharem seus filhos, desde que nascem, nos caminhos do Senhor. O mundo tem muitas ameaças para atraírem crianças ao mau caminho e à destruição de suas almas. E as hostes espirituais do mal fazem de tudo para cativarem as crianças e adolescentes que estão em formação de caráter. Quantas e quantas notícias de suicídios de crianças e adolescentes nós temos ouvido, temos presenciado em nossa geração. É terrível, mas não precisa ser assim. Jesus nos dá tudo de que precisamos para conduzirmos nossos filhos segundo os seus ensinamentos, ensinando-os a amar a Deus sobre todas as coisas, a respeitar os pais, a amar o próximo, a conhecer a Deus através da sua palavra, a escolher o bem ao invés do mal. E eu quero dizer a você que é pai, que é mãe, leve seus filhos a Jesus, ensine a palavra de Deus a eles. A Bíblia garante que se ensinarmos nossos filhos no caminho certo, e Jesus é o caminho, se ensinarmos desde cedo, mesmo que em algum momento de suas vidas eles venham talvez a desviar-se ou balançarem-se na fé, não permanecerão afastados de Deus, pois receberam o princípio no devido tempo. Mas e se você ainda não conhece o caminho? Você precisa conhecer sobre Jesus. E se você está ouvindo esta mensagem, indica que está nesse processo. Vá em frente, conhecendo mais e mais a Jesus e o apresente a seus filhos. Isso também é sabedoria. Mas voltando ao texto de hoje, é maravilhoso ver o que aconteceu na sequência. O menino caiu no chão, como se estivesse morto, mas Jesus o tomou pela mão e ele ficou curado dos males que aquele espírito maligno havia causado naquela criança. O menino ficou normal. Glória a Deus. O pai da criança, naquele momento, também teve com certeza uma transformação em sua vida, reconhecendo o poder de Deus em Jesus. Sem dúvida nenhuma, aquele dia foi um divisor de águas na vida daquela família. Bem, depois daquele incrível acontecimento, né, e de mais uma família transformada pelo poder de Deus, Jesus foi para casa com os discípulos
E, e eles, confusos, talvez envergonhados, perguntavam a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Nós já tínhamos feito isso outras vezes, né? Aí Jesus explicou: foi a pouca fé de vocês. As hostes espirituais do mal têm suas forças. E não é a nossa força humana que é capaz de vencê-la, mas sim a força de Deus em nós. Assim sendo, nós precisamos alimentar nossa fé para que o poder de Deus opere em nós, não é? E Jesus ele fala ali sobre certas castas que são tão fortes que só saem se nós estivermos fortalecidos com oração e com jejum. O jejum é uma forma de fortalecermos ainda mais o nosso espírito com o Espírito de Deus, para vencermos as lutas espirituais. O evangelista Mateus, que também narrou esse episódio, ele acrescentou uma fala de Jesus que Marcos não mencionou, mas ele disse aos discípulos que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que aliás é muito pequeno, diriam ao monte: mova-se daqui para lá, e o monte obedeceria. Foi uma figura de linguagem que Jesus usou para explicar o poder que vem através da nossa fé genuína em Deus, a qual é alimentada pela palavra viva e eficaz na comunhão espiritual com Deus através de Jesus. Nada além disso. Os instrumentos que temos para nos ajudar nesse processo é a disciplina de mantermos tempo de qualidade no estudo da palavra e na oração. Outro instrumento é estarmos ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Pertencermos a uma comunidade de fé, onde um pode apoiar o outro. Na internet, nós encontramos também muitos instrumentos que podem nos ajudar a alimentar a nossa fé no dia a dia, com mensagens bíblicas, louvores que exaltam o nome do Senhor, cantam sobre as maravilhas reveladas na Bíblia. Enfim, cabe a nós escolhermos instrumentos e estratégias que nos aproximam de Deus cada dia mais, né? Isso é uma atitude que cada um de nós devemos ter para vencermos a nossa falta de fé. Bem, Jesus então saiu dali, foi para um lugar assim tranquilo, né, onde eles pudessem estar a sós, porque ele ainda tinha muito que ensinar aos seus discípulos. E então ele novamente lembrou-os sobre a sua principal missão dele ter vindo da terra, que foi morrer para pagar pela culpa do pecado de todos os seres humanos. Pecado que aprisiona os seres humanos, a todos nós, e nos condena à morte eterna. E a libertação desses pecados só vem, e só foi possível, e só é possível por intermédio da morte de Jesus e da sua ressurreição, porque ele venceu a morte e nos deu a vitória. Então, mais uma vez, ele faz essa declaração profética aos discípulos ali, e eles, né, não conseguiam compreender. Ele falava: olha, o Filho do Homem vai ser morto, né, vai ser entregue nas mãos dos seus acusadores, vai ser morto, mas 3 dias depois ele vai ressuscitar. E os discípulos, eles ainda parece que não estavam em condições de entenderem aquilo. Mas eles precisavam ter aquele conhecimento, por isso Jesus estava declarando, embora ainda não compreendessem. Mas a compreensão viria mais tarde. Eles não queriam nem perguntar mais nada sobre Jesus, sobre aquilo, né? Eles estavam ainda em fase de treinamento e preparo para o grande ministério que exerceriam em um futuro muito breve. Ouvintes, cada dia do ministério de Jesus nesta terra, algo novo acontecia. Muita gente era abençoada, quantos ensinamentos para os discípulos. E eu penso que maravilha Deus ter inspirado os apóstolos, evangelistas, para registrarem grande parte dos feitos de Jesus, que são suficientes para que todas as gerações, para que as gerações seguintes pudessem conhecê-lo e aprender com ele. Você quer ter uma vida abundante?
Receba Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida. Não tem outro caminho. Com isso, você terá um grande amigo, um amigo que o ama muito e o ama desde antes de você vir à existência. Entregue-se a Jesus agora. Que Deus o abençoe, te dê paz e compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, curta o vídeo para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Até a próxima.